Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Literatura Falada, que hoje traz algumas considerações sobre um grande livro, A Metamorfose, do escritor tcheco Franz Kafka. A Metamorfose é uma novela, é uma narrativa relativamente curta, tem menos de 100 páginas, foi escrita em 1912 em apenas 20 dias e foi publicada 3 anos depois, em 1915. A história, o enredo vocês já conhecem mais ou menos, eu imagino, e trata aí da história de um caixeiro viajante chamado Gregor Samsa, que um belo dia acorda metamorfoseado em um enorme inseto. Veja que em nenhum momento da narrativa nos é dito que ele se transformou numa barata, né? Mas aí a descrição que ele faz desse inseto, eu até vou ler o início da narrativa para vocês daqui a pouquinho, a descrição que ele faz desse inseto aí nos faz imaginar que seja aí uma barata gigantesca. Pois é, muito do processo criativo de A Metamorfose foi relatado em cartas escritas por Kafka nesse período para sua noiva, Felice Bauer. Sabemos por meio dessas cartas que a intenção inicial do Kafka era escrever o texto de uma vez só. Ele queria que fosse uma narrativa mais curta, como se fosse um conto. Mas essa história repulsiva, veja, história repulsiva é o termo que o próprio Kafka usa para se referir a essa narrativa para a noiva dele. Essa história repulsiva teria extensão curta, mas ganhou vida e uma lógica interna, e isso exigiu com que ela fosse maior e ganhasse aí 3 capítulos. Detalhe, Kafka não gostou do final da história e fez menção a isso mais de uma vez. O fato, porém, é que a Metamorfose impressiona pela originalidade e pelo estilo, independentemente dos supostos gostos ou desgostos do seu autor. Eu vou falar aqui sobre a simbologia dessa metamorfose repugnante, que, como narrativa inserida no campo do fantástico ou na narrativa do absurdo, não causa espanto para os personagens, mas provoca, por outro lado, mal-estar no leitor, como, aliás, toda a obra de Kafka, e não há muito como fugir desse mal-estar. A metamorfose imaginada por Kafka, de humano para inseto, desmascara o homem moderno ao mostrá-lo enquanto ser desumanizado e desprovido de consciência. Nesse sentido, o mal-estar que experimentamos nasce da representação de certa alienação em uma vida reificada pela mercantilização. A vida moderna faz com que o homem reduza seu potencial em torno de determinados objetivos, dos quais se torna escravo, o que o equaliza com a sua natureza animalesca. Eu escolhi ler aqui para vocês a passagem inicial, o início da narrativa, a metamorfose, para que vocês entrem aí no clima. Vamos lá. 1. Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama, metamorfoseado num inseto monstruoso. Estava deitado sobre suas costas duras como couraça e, ao levantar um pouco a cabeça, viu seu ventre abaulado, marrom, dividido por nervuras arqueadas, no topo do qual a coberta, prestes a deslizar de vez, ainda mal se sustinha. São inúmeras pernas, lastimavelmente finas, em comparação com o volume do resto do corpo, tremulavam desamparadas diante de seus olhos. O que aconteceu comigo? Pensou. Não era um sonho. Seu quarto, um autêntico quarto humano, só que um pouco pequeno demais, permanecia calmo entre as 4 paredes bem conhecidas. Sobre a mesa, na qual se espalhava desempacotado um monstruário de tecidos, Samsa era caixeiro viajante.
pendia a imagem que ele havia recortado fazia pouco tempo de uma revista ilustrada e colocado numa bela moldura dourada. Representava uma dama de chapéu de pele bois, de pele que, sentada em posição ereta, erguia ao encontro do espectador um pesado manguito também de pele, no qual desaparecia todo o seu antebraço. O olhar de Gregor dirigiu-se então para a janela, e o tempo turvo, ouviam-se gotas de chuva batendo no zinco do parapeito, deixou-o inteiramente melancólico. Bom, para refletir rapidinho sobre essa metamorfose assombrosa, eu vou retomar aqui um conhecido crítico teórico, Theodor Adorno. Ele escreveu um ensaio chamado Anotações sobre Kafka. E o Adorno nos diz nesse ensaio que a força de Kafka está na demolição, no derrubar fachadas que, submetidas ao racional, parecem acolhedoras. Por trás do colapso, do mundo em ruínas que ele nos oferece, surge o personagem, nesse caso Gregor, que renuncia à autoafirmação na sua vida cotidiana, mesmo que não o faça de modo consciente. Eu vou citar aqui uma passagem do Adorno. Veja, diante do sofrimento incomensurável, ele Kafka, derruba a fachada acolhedora, cada vez mais submetida ao controle racional. Nesse processo de demolição, ele não se detém com uma psicologia diante do sujeito, mas alcança a matéria em estado bruto, mero ente que emerge na esfera subjetiva através do colapso total de uma consciência alienada que renuncia a qualquer autoafirmação. A fuga atravessa o homem até chegar ao desumano. Essa é a trajetória épica de Kafka. Veja que dentro dessa trajetória épica, meio às avessas, estamos face a um sujeito, um homem, em processo de desumanização. A atividade prática, a ação cotidiana em meio ao sistema no qual estamos imersos, ou seja, a praxis, é um ininterrupto produtor de desejos, que essa mesma praxis, essa mesma prática busca satisfazer. Diferente dos amigos de Kafka, dizem que Kafka leu a história para os amigos dele, eles deram gargalhadas, né? Então, diferente dos amigos de Kafka, que deram muita risada face à bizarrice dessa fábula macabra, o leitor contemporâneo, talvez aí mais familiarizado, né, com composições que beiram o fantástico, o caso dessa história do Kafka, experimenta um sentimento de contenção angustiante. Trata-se de um processo que se desdobra até a náusea, até a contemplação daquele enorme inseto com o qual ninguém sabe o que fazer. Em meio a isso, as necessidades desse sujeito moderno se diluem e desaparecem no nada. Pois é, há um livro aí muito interessante, eu já li várias vezes, reli recentemente para escrever uma resenha para o Jornal Diário da Região, aqui da minha cidade, e é sempre aí uma boa pedida, ler ou reler A Metamorfose. Se gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal, repassar o conteúdo para quem você acha que possa se interessar pelo tema e até o nosso próximo encontro.